Meu irmão, minha irmã, você conhece a sua verdadeira natureza diante de Deus? O nível de comunhão que você tem com Deus? Você consegue compreender a dimensão da obra que Deus realizou em você? Pedro, escrevendo em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que com ela vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro está dizendo que Deus nos deu promessas. Quando nós olhamos para as promessas de Deus, nós temos a condição de nos tornar coparticipante da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Lembra que são 9 os frutos do Espírito? São 9 o fruto do Espírito. Você se lembra que o último fruto do Espírito é domínio próprio? Quando nós olhamos o fruto sob a ótica do domínio próprio e lemos o que Pedro está nos dizendo, ele diz que nós somos livres da corrupção das paixões que há no mundo. Isso significa que nós somos capazes de dominar as nossas paixões. Mas como é que nós dominamos as nossas paixões? Quando nós colocamos diante de nós a promessa de Deus. A vontade de Deus para nós é a santificação, para que por meio dela fujamos da prostituição. Com isso, o Senhor está dizendo: se eu abraçar a promessa de Deus, se eu colocar a promessa como meta, eu vou me livrar das paixões que há neste mundo. Isso significa que nós necessariamente precisamos aprender a mortificar a nossa carne. Como nós mortificamos a nossa carne? Fazendo do contrário. Como assim? Preste atenção. Quando alguém lhe pede para fazer algo, qual é a sua tendência? Não fazer, não sair do seu ponto de conforto. Então você faz do contrário, você faz. Se você quer fazer alguma coisa que é o mal em si, o que você faz? Haja do contrário. Haja de acordo com a vontade de Deus. E por que eu estou dizendo que nós devemos aprender a fazer do contrário? Quando nós lemos a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo de número 4, nós encontramos a seguinte instrução no que diz respeito ao modo como nós nos apresentamos diante de Deus. Vamos ver aonde está. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Isso está em Hebreus capítulo 3, o versículo 14. E aí ele continua: ora, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Lembra? Assim como recebemos a Cristo, devemos andar nele. Nós recebemos a Cristo ouvindo, compreendendo aquilo que estamos ouvindo, crendo naquilo que ouvimos e compreendemos e confessando com a nossa boca. Por isso ele diz: portanto, nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato
Guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Isso significa que nós precisamos aprender a ouvir e colocar a palavra em prática dentro do nosso coração. Então, por que temos que fazer do contrário? Em Hebreus, no capítulo 10, está escrito: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eis aqui estou, repete o verso 9, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E aqui está o princípio. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que é o primeiro? O homem natural. Nós nascemos destituídos da glória de Deus. Desde o berço da nossa mãe, desde o berço, saindo do ventre de nossa mãe, até o dia de hoje, aqueles que não conheceram o Senhor aprenderam deste mundo. Eles foram ensinados pelos seus pais, pelas circunstâncias da vida, pelos seus professores, observando a vida dos outros e com isto formaram as crenças que moldam o seu comportamento. Isto é o mundo natural. Quando nós entramos na presença de Deus e conhecemos o Senhor, a palavra de Deus se torna o nosso guia. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. De forma que agora nós somos levados a agir de acordo com o homem espiritual, não mais como o homem natural. Ora, se nós aprendemos a reagir às circunstâncias da vida, baseado naqueles condicionamentos passados, agora não podemos mais usá-los para responder aos desafios que temos. Para isso, temos que aprender a desenvolver uma vida consciente, consciente de nossos atos. Nós temos que aprender a ter uma consciência que é capaz de nos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma esse pão e beba desse cálice. Isso significa que nós precisamos desenvolver a capacidade de nos olhar a partir das Escrituras e moldar o nosso comportamento por meio delas. Paulo, escrevendo em 2 aos Coríntios, no capítulo de número 3, versículo de número 18, ele explicando que nós somos transformados de glória em glória, como na imagem do Filho, ele diz, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, em sua própria imagem, como pelo Espírito. Ou seja, quando olhamos para as Escrituras, quando olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o molde que as Escrituras nos dá, por meio desse molde, nós somos transformados na imagem de Deus. Por isto, nós temos que aprender a aplicar a palavra. Não mais viver de acordo com o mundo natural, mas viver de acordo com o mundo espiritual. Não mais responder às condicionantes da vida, mediante aquilo que aprendemos no curso da nossa existência, mas à luz da palavra de Deus, agirmos em conformidade com a vontade do Senhor. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, salve esse vídeo para que você possa assistir mais tarde e rever os textos que foram mencionados acompanhando em sua Bíblia. Envie esse vídeo a alguém. Alguém pode estar precisando também desse conteúdo. Siga-me para que possamos crescer juntos na graça de Deus. O meu lema é: conhecendo a palavra, para sermos transformados pelo poder de Deus
na imagem de Cristo. O meu nome, César Azevedo. Grato por me ouvir e até a próxima.